realizar atendimentos neuropsicopedagógicos com parentes? Olha, perguntinha essa que muita gente tem dúvida. O nosso código de ética não fala nada, não discrimina nada sobre essa possibilidade. Até porque a neuropsicopedagogia é uma ciência muito nova. Poucos lugares nós temos neuropsicopedagogos atuantes. Então, assim, não há ainda uma orientação normatizada para isso. Mas eu vou falar com relação ao que eu oriento no meu método, o que eu oriento os meus alunos, meus mentorados, em relação a atender parentes, tá? Eu evitaria ao máximo. Por quê? Porque quando você é, neuropsicopedagogo, o ideal é que você construa um vínculo com o seu paciente como neuropsicopedagoga, tá? E quando você vai atender um parente, você já tem o vínculo familiar. Então você já é a tia, você já é a mãe, você já é a prima, a sobrinha, enfim, a avó, né, em alguns casos. Então você já tem um outro vínculo, a gente já tem um olhar que não é neutro, não é um olhar, né, imparcial, a gente já tem uma parcialidade que é impossível separar. Tem gente que fala assim, eu consigo separar. Mentira, a pessoa tá mentindo pra si mesma, tá? Então, o ideal é não atender parentes. Agora você me fala, Karen, não existe neuropsicopedagoga na minha cidade, não tem ninguém, posso atender? Aí você vai atender com muita cautela e vai buscar uma supervisão para te acompanhar nesse caso, tá? Por que uma supervisão? Porque quem vai supervisionar o caso junto com você vai ter o olhar imparcial e vai te auxiliar a ter esse olhar imparcial, tá? Então, o ideal é que não atenda parente, mas se for necessário, não houver outra alternativa, você pode, mas você, profissional, precisa de um supervisor, de uma segunda opinião no seu caso, principalmente no caso de avaliação. Eu sou professora e atendo como neuropsicopedagoga clínica. Eu posso atender um aluno na clínica? É mesmo caso do parente, mesmíssimo, tá? O ideal, não existe uma normativa para isso, não existe uma proibição e nenhuma liberação, tá? Mas eu não recomendo, e quando houver esse tipo de situação, não tem outra neuropsicopedagoga na cidade, eu sou a professora, mas eu também sou a única neuropsicopedagoga. Pode atender, porque é muito melhor atender do que deixar esse paciente sem atendimento, mas é importante que você, profissional, procure uma supervisão para te dar um olhar imparcial nestes casos. Tá bom? Mesma coisa. Você viu que são duas perguntas diferentes, mas é o mesmo critério que a gente vai usar profissionalmente falando, tá? Inclusive, e essa minha informação que eu dou pra vocês, essa orientação, porque, como eu falei, não existe uma normativa que trate sobre isso para neuropsicopedagogos, mas essa orientação é embasada em códigos de éticas profissionais de outras áreas afins, tá? Psicologia, fonoaudiologia, profissionais, né, de áreas afins também não podem atender pessoas que ele já tem vínculo de outra forma, como parente, como professora e aluno, né, que já tem um vínculo, tá? Então é por isso que a gente não orienta, tá bom?